Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Nosso assunto de hoje é grandezas e medidas. Então, nós vamos ver aí como aplicar esses termos em situações cotidianas, né? E como aplicamos e trabalhamos com eles e as diferentes formas de medir. Vamos lá. Então, por exemplo, no caso da grandeza massa, né? Nós usamos a unidade padrão do quilo, por exemplo, né, para saber o nosso peso. Geralmente a gente chama de peso, né? O nome dessa grandeza é massa, e a massa, no caso, é medida em quilogramas. Mas existem também submúltiplos dessa grandeza, né? Dessa unidade de medida da grandeza massa. Pode ser em quilo, pode ser em toneladas, se for uma quantidade maior, enfim. E geralmente, no caso do quilograma, ele é pesado com o instrumento que é a balança, né? Então, existe a balança para pesar, né, de diferentes tamanhos para pesar, e pode ser pessoas, crianças, né? Existem as balanças de precisão por exemplo, para produtos alimentícios como carne, arroz, açúcar, enfim. A balança é o instrumento mais usado aí para fazer a medição dessa unidade quilo através da grandeza massa. Então, a grandeza é a massa, que geralmente chamamos de peso, né? E a unidade usada para medir essa massa é o quilo. No caso do comprimento, né? Por exemplo, que muitas vezes no caso a gente chama de altura, no caso quando a gente vai medir uma pessoa, a gente chama de altura. A grandeza comprimento, ela é medida através de metro. Essa grandeza de comprimento é usada também em distâncias, né? Distância entre um local e outro, só que no caso o metro é a unidade padrão dessa grandeza, porém distâncias maiores, no caso comprimentos maiores, como distância entre cidades, a gente vai usar um múltiplo do metro, que é o quilômetro, né? E, por exemplo, uma região menor, a gente pode usar, dependendo, por exemplo, o tamanho de uma mesa de escola, pode ser medida em centímetros, que é um submúltiplo, ele é menor do que o metro. Então, o metro é a unidade padrão, né? O quilômetro é um múltiplo, no caso, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, e no caso, o centímetro é um submúltiplo, ele é menor do que o metro, 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, através aí as grandezas, elas podem ter múltiplos e submúltiplos para ajudar nessas medições. No caso da grandeza tempo, o tempo também é uma grandeza. Por que ele é uma grandeza? Porque ele pode ser contado, ele pode ser medido, contabilizado. E a unidade que a gente usa, a unidade padrão, é a hora, né? Só que tem também múltiplos e submúltiplos, né? No caso, submúltiplos da hora tem os minutos, né? No caso, uma hora tem 60 minutos, ele é um submúltiplo porque ele é um pouco menor do que a hora, só que é a mesma quantidade, só que um tipo de unidade diferente de medida. E os segundos, né? No caso, 60 segundos equivalem a 1 minuto, 60 minutos equivale a 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, e tem também outras formas de medir o tempo. Nós podemos medir o tempo através de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, de séculos. São todas unidades de medir o tempo que a gente utiliza. No caso, o instrumento para a hora que nós utilizamos é o relógio, né? No caso da data, nós utilizamos o calendário para fazer a contagem do tempo em forma de datas de meses, enfim. No caso da grandeza capacidade, nós utilizamos o litro, né? Quanto cabe em uma caixa d'água, a gente usa a unidade do litro para medir a grandeza de capacidade. E um instrumento que pode ser utilizado aqui, né? No caso dessa medição, por exemplo, eu vou medir uma caixa d'água em formato quadricular, por exemplo. Então, para saber a quantidade de líquido, né, ali dentro, eu posso fazer uma medição em metros, que seriam metros cúbicos, e transformar 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E no caso também, nós também podemos usar um termo líquido, uma jarra de suco de 2 litros. Quantos copos de 200 mililitros tem ali? Um refrigerante de 2 litros. Quantos copos de 200 mililitros tem ali? O mililitro é um submúltiplo do litro, né? Existe também um múltiplo do litro, que é o quilolitro, mas ele é pouquíssimo usado,
né? Só a termos de conhecimento, ele é uma medida maior do que o litro. Só que para a gente medir, a gente sempre trabalha com as quantidades grandes em litro mesmo. Então, uma caixa d'água de 10.000 litros, né? A gente sempre usa o litro como a medida padrão da capacidade, sendo que o que mais a gente utiliza fora o litro é o mililitro, né? Que são aqueles copos que a gente tem, copo de 200 ml, que a gente chama ml, é o mililitro. No caso do metro, né? Por ele medir distâncias, comprimentos, né? A gente tem mais conhecimento dos submúltiplos, no caso do quilômetro, né? A distância entre uma cidade e outra é tantos quilômetros, de um local e outro é de tantos quilômetros, porque facilita para a gente dizer aí sobre essa grandeza. Então, medir é comparar duas grandezas diferentes. Então, se a gente não tem um equipamento já apropriado para essa medição, a gente pode medir através, por exemplo, o comprimento de uma mesa. Eu não tenho uma trena ou uma régua que me auxilie nessa medida. Então, eu posso usar o palmo. Ele não vai ser uma medida exata, ele vai ser uma medida aproximada, porém, ele vai me dar essa noção aí de medição, tá certo? A medida de comprimento do tempo pode ser medida por, no caso aí, né, do comprimento, como o menino está fazendo aí na ilustração, ele está tentando medir a mesa através de palmos, por ele não ter, mas ele poderia usar uma régua e ver quantos centímetros ali teria de comprimento essa mesa. Então, aí tem uma ilustração de unidades de medida de comprimento. Veja que o metro está no meio. Aí nós temos os submúltiplos, né? E os múltiplos. No caso dos submúltiplos, então nós temos metro, decímetro. 10 decímetros equivale a 1 metro. Temos os centímetros, 100 centímetros, que equivalem a 1 metro. E temos o milímetro, que no caso são 1000 milímetros, que equivalem a 1 metro. Eles são menores, por isso que a quantidade deles se torna maior. No caso do centímetro, a gente usa muito para comprar tecido, para medir alguma coisa menor, né? Geralmente o centímetro desses submúltiplos é o mais utilizado. E o múltiplo do metro. No caso, maiores que o metro, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, sendo que o mais utilizado, como eu já disse, é o quilômetro, porque, né, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. No caso, 2 quilômetros, se 1 quilômetro são 1000 metros, 2 quilômetros serão 2000 metros, né? 10 quilômetros equivalem a 10.000 metros, e assim por diante. Cada quilômetro possui 1000 metros. Da mesma forma que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, 500 centímetros serão 5 metros. Bastaria aí dividir por 100, né? Que é a medida de centímetro com relação ao metro. Então, essa tabelinha aí ela é muito prática para você fazer a transformação das medidas de uma unidade para outra, dentro da mesma grandeza. Nesse caso aí é só a grandeza comprimento. Só que ela também serve como base para outros tipos de grandezas, né? No caso do grama, né? O grama, no caso, geralmente a gente vai e pede, eu quero 200 gramas de mortadela, por exemplo. 200 gramas de mussarela. Então, a gente pede em gramas. Mas no caso, 1 grama, aí 1000 gramas eu tenho 1 quilo, 1 quilograma. O quilograma seria o quilômetro do metro, por exemplo, né? Sendo o grama o padrão. E sendo que a gente, por 1 grama ser muito pouco, a gente trabalha mais com 1000 gramas, que equivalem a 1 quilograma. E assim por diante. Vamos dar sequência aqui. Pronto, aí ele mostra a transformação, né? Se você quer ir da menor para maior, ou de uma medida maior para uma menor, com base aí na transformação. No caso, para você, como eu disse, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Então, por exemplo, se eu quero transformar de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. E se eu quero transformar de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Então, quando a medida é da menor para maior, divide pela quantidade de casas que distanciam. Por exemplo, o centímetro ele é distante do metro 2 casas, por isso que é por 100. Já o decímetro só é distante uma casa. Aí, no caso, eu só vou usar a medida de 10, porque só passou uma casa.
Aí o quilômetro é distante 3 casas do metro. Então, no caso, se eu quero transformar quilômetros em metros, como são 3 casas, eu vou usar 1000, eu vou multiplicar por 1000. E no caso do metro para quilômetros, eu vou dividir, é o inverso, certo? Tem uma operação ali, transformar 3.728 metros em centímetros, né? Então, se está em metros, ele multiplica por 100, desloca a casa decimal em 2 casas, né? E faz a transformação aí. O perímetro. O perímetro, ele vem a ser a soma dos lados. Ele é muito usado, com certeza vocês já utilizaram aí medições para cercar terrenos. Então, quantos metros de cerca eu vou fazer? Então, essa medição, que é a medição em torno de uma área, de uma determinada área, ela é chamada de perímetro, a soma dos lados de uma figura. Então, aí nós temos o perímetro de um polígono, vai ser essa soma dos lados. Então, percebam aí que em volta dos lados desse polígono aí tem a medida de cada lado. E nessa medida, somando toda ela, né? É 3 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, deu 12 centímetros. Então, 12 centímetros é o perímetro. Basta somar o que tem em volta da figura, a soma dos lados da figura. A grandeza da superfície, que nós chamamos de área. O perímetro é em volta. E a área vai ser a região de dentro, né? De dentro dos polígonos, no caso, toda a área da superfície. Se você usa para cercar o terreno, a cerca em volta, a área de dentro do seu terreno, nós dizemos que é a área total do terreno. E cada figura, ela tem uma forma diferente de ser calculada essa área, porque nem sempre ele vai ser exatamente quadrado ou bem retangular, ele pode ser desproporcional. E aí a gente vai ver como utilizar as medidas de grandeza para calcular a área mais usadas aqui, tá? Nesse caso ali, ó, ele toma como unidade, né, como base um quadrado, né, geralmente de 1 centímetro de lado aí, a gente vai contar quantos quadradinhos tiver na figura, vai ser a quantidade da área dessa figura, se a gente tomar como referência esse quadradinho aí como unidade de medida, né? Já no caso de medições precisas, a gente vai ter comprimento e largura para retângulo e a medida do lado para o quadrado. Vamos ver aqui. Né? Aí ele mostra os múltiplos e os submúltiplos do metro e do metro quadrado, porque no caso o metro, quando a gente calcula o perímetro, ele fica em metro ou em centímetros, dependendo do tamanho da região, né, a ser determinada. No caso da área, a gente trabalha com a medida potencializada por 2, ou seja, ao quadrado, porque a gente trabalha com a medição de duas medidas para fazer essa medição. Então, no caso, o metro comum, né? O metro comum com 100 centímetros, né? E quando eu multiplico o metro 2 vezes, ele fica elevado ao quadrado. Então, essa tabela aí, ele nos dá uma ideia aí de como seria a unidade de medida padrão do metro e a unidade de medida de área, que seria o metro ao quadrado. A mesma coisa para o quilômetro ao quadrado, enfim, né? Dependendo em áreas maiores. Outra área também muito utilizada para medir terrenos é o hectare. Ele tem uma quantidade específica ali de metros, né? E geralmente é essa medida de hectares que a gente usa para medir terrenos, né? Terrenos como nós temos aqui na nossa região, né? Terrenos para agricultura. Aí também tem as transformações de área, que é a mesma coisa. De uma unidade maior para uma menor, você vai multiplicar, né? No caso, e da menor para maior você vai dividir. Então, transformar 378,1 decímetros em metros quadrados, né? Aí ele faz a divisão, o deslocamento da vírgula para obter o resultado. Nós não vamos ainda fazer exercício com cálculos desse tipo hoje, de transformações, será na nossa próxima aula, mas aí para que vocês já a partir dessa tabelinha saibam que basta contar a quantidade de casas de distância de uma unidade para outra. Então, do quilômetro para o metro, 3 casas. Do metro para o centímetro, 2 casas. Do centímetro para o milímetro, passa só uma casa. E assim por diante. Para não me prolongar tanto no vídeo, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado dessas transformações. Hoje é só a título mesmo, na nossa primeira aula do assunto, para que a gente conheça. Né? Então, a área de uma região plana. A área de uma região plana quer dizer que ela vai ter medidas bem específicas, né, nessa região. Então, vamos ver só. Nesse caso aí,
No caso do retângulo, de uma área retangular, né, veja que nós temos um retângulo aí maior em rosa, de cor rosa, né? Ele tem 5 centímetros por 3, não é isso? 5 por 3 de largura, né? Então, o comprimento 5, a largura 3. Então, se eu quero calcular a área dele, eu vou multiplicar a base dele, que vai ser esse comprimento chamado de base, né? E essa largura, que é a altura dele. Então, base vezes altura. Então, se a base é 5 e a altura é 3, 5 vezes 3, 15. Como está em centímetros, fica centímetros quadrados. 15 centímetros quadrados seria a área de uma região retangular. Isso para o retângulo, porque o retângulo ele tem duas medidas iguais no comprimento e duas medidas iguais na altura. Um retângulo, né, como essa forma. Não vamos confundir retângulo com quadrado. O quadrado é aquele polígono que tem os 4 lados iguais, né? Já o retângulo, ele tem o comprimento e tem uma largura, o comprimento maior do que a largura. Então, a fórmula geral é essa daí, ó. A área, deixa eu pegar aqui o pincel para facilitar. Ó, a área vai ser a base vezes a altura. Então, por exemplo, se a base mede 4 e a altura mede 2, né? 4 vezes 2, 8. 8 centímetros quadrados, porque nós só estamos trabalhando com áreas, seria a área total dessa figura, né? Só multiplicar base vezes altura. Já um quadrado é bem mais fácil porque ele tem as medidas. Mais fácil não, que o retângulo ele também é muito fácil. Mas eu digo assim, mais fácil por ser um único número, porque o quadrado ele possui os 4 lados iguais. Então, se eu digo que um quadrado tem lado 6, quer dizer que ele tem 6 dos 4 lados dele, por ser uma região quadrada. Então, a área dele vai ser esse lado elevado ao quadrado. No caso, se for 6, 6 vezes 6 seria a área desse quadrado, certo? Então, seria L ao quadrado. Vai ter um exemplo aqui numérico na próxima. Então, veja que para calcular a área, no caso do quadrado, a gente usa uma potência, né? E as potências, como a gente viu na última aula, elas podem ser usadas para expressar números grandes dessas medições. Porque além dessas capacidades que nós já vimos, dessas grandezas, como tempo, como comprimento, como altura, como massa, enfim, né? Nós hoje estamos também muito acostumados na parte da tecnologia em ver as grandezas de computadores e celulares, porque os celulares eles também têm uma capacidade, então eles também têm uma grandeza de medida, né? Então, quando você vai comprar um celular, o que é que você prioriza? O tamanho de tela, né? E também a quantidade de gigas. A gente escuta muito, tem 32 gigas, tem 64 gigas. O que é isso? Pela lógica, né? O 64 é maior do que o 32. Então, o de 64 gigas, ele cabe mais informações como fotos, arquivos, vídeos, enfim. Então, hoje nós temos aí também a utilização dessas unidades de medidas, né? Hoje a do computador, que é a mesma utilizada no celular, que a medida padrão é o byte, a gente vai ver o que é o byte, e através do byte vai aparecendo seus múltiplos e submúltiplos, o megabyte, o gigabyte, enfim. Então, aí só uma explanação de potências, né, de base 10, porque a quantidade do expoente vai falar quantos zeros vai ter a potência, né? No caso, de baixo para cima, começa aí com 10.000, né? 10.000 são 4 zeros, então 10 elevado à quarta. Então, 10 elevado a 5, 100.000, 1 milhão, 10 elevado a 6, e assim, a potência de base 10 facilita a compreensão desses números muito grandes que são utilizados. Ok? Vamos lá. É só contar a quantidade de zeros aí, né? A quantidade de zeros para poder fazer a potência de base 10, tá? Tem bastante informação. Então, o computador é bastante utilizado para armazenamento e processamento de informações, né? Então, como eu disse aí, a unidade padrão dele é o byte, deixa eu avançar aqui, certo? Um byte tem 8 bits, que era como se você pegasse um byte, dividisse por 8 e diminuísse. Aí vai vir os submúltiplos dele, o megabyte, o gigabyte, né? O megabyte é igual a 1 milhão de bytes, né? O gigabyte vai ser já vai ser 1 bilhão de bytes,
no caso, seria 10.000 megabytes e assim por diante. Seria sempre uma base 10 aí, codificada, porque o computador e o celular, ele só decodifica dois números, é a chamada linguagem binária, 0 e 1. Para ele ou é 0 ou é 1. Aí esses submúltiplos vão aparecendo aí dessa nomenclatura de processamento, de armazenamento do computador. Então, hoje em dia, antigamente era em megabytes, que era como se fosse o top de linha. Hoje, para ter já uma capacidade de armazenamento maior, no caso, né, os celulares, hoje a gente vê celulares bons a partir de 64 GB. Por quê? Porque cada dia mais tem a necessidade de vídeos, de fotos, enfim. Né? Aí ele mostra uma configuração de um computador, um processador de 2 GHz com a memória de 128 MB, né? Um HD de 120 GB. Veja aí que eles estão abreviados, MB quer dizer megabytes, GB quer dizer gigabytes, né? Um monitor de 18 polegadas, que seria o tamanho da tela do computador, uma placa de vídeo de 8 megabytes, enfim. Então a gente já está em constante com essa nova tecnologia, com esses termos e se habituando aí a tornar termos da tecnologia comuns ao nosso dia a dia, como o metro, como o quilômetro, que a gente já é acostumado, certo? Uma letrinha ali depois, né? Então, passando para a forma de potência, ele pega aquela configuração do computador 2 GHz, né? Aí você veja, 2 GHz é a mesma coisa que 2 vezes 10 a elevado a 9, porque tem 9 zeros. A quantidade de 9 zeros vai indicar o expoente da base 10, né? Para não alongar muito aí, só a título, ó. Então 2 GHz ou 2 bilhões de hertz, né? Que é uma outra unidade aí para mediar a placa. 128 gigabytes ou 120 bilhões de bytes, né? O byte é a padrão. Um byte, né, seria mais ou menos 1000 megabytes, 1024 para ser mais preciso. E a partir daí surgiria os submúltiplos. 128 megabytes, né? E 1 MB. Geralmente as fotos têm tamanhos em MB, já vídeos, né, já tem os vídeos ocupam mais memória do que as fotos, e aí com o tempo no seu celular, por exemplo, vai dizendo que seu armazenamento está cheio, ou seja, você já está chegando ao limite ali do seu celular, se ele for de 32 GB ou de 64, enfim, tá bom? Já vai estar disponível uma atividade, né, bem simples aí desse assunto, né? Nós vamos nos aprofundar mais na transformação dessas medidas aí na próxima aula. Então, eu espero que vocês façam, não esqueçam de enviar foto para mim, tá certo? E eu espero que logo nós retornemos aí presencialmente para a gente poder interagir de forma melhor, né, mais perto e fiquemos mais perto um do outro. Então, até a próxima aula, aguardo a atividade de vocês. Obrigada.